As 10 defesas legais mais loucas que realmente funcionaram. Essas defesas eram loucas o suficiente para ter sucesso. Bem-vindo ao canal Pouquipsi. E hoje estaremos contando as 10 defesas legais mais loucas que realmente funcionaram. Para esta lista, estamos analisando os réus que apresentaram argumentos que podem estar fora da lógica normal, mas que os levaram a ganhar o caso. E embora essas defesas tenham funcionado para nossas escolhas, não podemos recomendar legalmente tentar qualquer uma delas em casa. Mas antes de começarmos, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, para se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho de notificações. 10. Não fui eu. O cantor R. Kelly já fez parte de várias polêmicas ao longo de sua carreira. Em 2002, surgiu uma fita onde Kelly foi supostamente mostrado fazendo sexo e urinando em uma garota menor de idade, que os promotores alegaram ser sua afilhada. Depois que a fita foi mostrada durante o julgamento de 2008, a defesa argumentou que o homem no vídeo não era Kelly e a garota mostrada não era sua afilhada. Como a afilhada nunca testemunhou e não havia provas sólidas de que a cantora estava no referido vídeo, o júri decidiu que Kelly não era culpado. Porém, em setembro do ano passado, o cantor voltou a ter problemas com a justiça e dessa vez foi condenado devido a novas provas que surgiram. Kelly foi condenado por abuso sexual, sequestro e extorsão de menores. 9. Uma defesa oral. Dirigir embriagado é perigoso por si só, mas a defesa de Herder Spicialski afirma que ficou mais arriscado do que isso durante um acidente de carro mortal. Em uma noite de outubro de 1999, o carro do empresário Neil Esposito saiu da estrada e bateu. Spicialski, que na época era sua namorada, estava no carro, ficou somente ferida, mas Esposito foi morto. No julgamento de 2004, a promotoria alegou que a namorada dirigiu embriagada, causando o acidente. Mas a mesma argumentou que não poderia estar dirigindo porque estava fazendo sexo oral no momento do acidente. Em última análise, a posição de uma lesão na coxa esquerda combinada com sua defesa sincera levou o júri a decidir a seu favor. 8. Depressão e dieta. Esta defesa tinha pessoas ligando Twinkies ao assassinato. Em 1978, o prefeito de São Francisco, George Moscone, e Harvey Milk, um político abertamente gay, foram mortos a tiros por Dan White. Os advogados de White argumentaram que ele sofria de depressão grave indicada por mudanças repentinas de comportamento. Como White comia junk food como Twinkies em vez de seus alimentos saudáveis regulares. Eles alegaram que o estado mental comprometido de White, ou capacidade diminuída, levou aos tiros. A defesa Twinkie convenceu os jurados a condenar por homicídio culposo em vez de assassinato. Isso provocou os distúrbios da Noite Branca de 1979, em São Francisco, e mudanças nas definições estatutárias na Califórnia. 7. Síndrome pré-menstrual. Não dirigir sob influência. Para Geraldine Richter, sua época do mês a permitiu evitar um tempo na prisão. Na noite de Ação de Graças em 1990, ela estava dirigindo para casa com seus filhos, quando foi parada por policiais que pensaram que ela estava dirigindo bêbada. Quando solicitada a fazer um teste do bafômetro, ela xingou os policiais, chutou um deles e ultrapassou o limite legal. No julgamento, um ginecologista da defesa disse que as ações dela poderiam ter sido provocadas por sintomas da TPM, que foram aumentados pela necessidade de proteger seus filhos, e que ela prendeu a respiração para o bafômetro. No final, ela foi absolvida de todas as acusações por sua explosão. 6. Dormindo com o assassino. Os sonâmbulos podem ser mais do que apenas um perigo para si mesmos. Em maio de 1987, Kenneth Parks dirigiu até a casa de seus sogros durante a noite. Uma vez lá, ele atacou seu sogro e esfaqueou sua sogra até a morte enquanto ele dormia. Seus advogados argumentaram que uma história de sonambulismo, juntamente com vários problemas na vida de Parks, incluindo um vício em jogos de azar e um julgamento por fraude, o levou a ser sonâmbulo e realizar seus ataques mortais. O júri o considerou inocente das acusações de assassinato e agressão. Apesar do veredicto bem-sucedido, mais tarde ele foi considerado culpado de fraude.
5. Qual gêmeo? Dizer que seu gêmeo fez isso soa como uma desculpa de novela, mas essa é a defesa que salvou os irmãos Raj na Malásia. Em 2003, um dos irmãos foi preso por ter mais de 350 quilos de drogas em seu carro. Antes de ser levado, o segundo irmão chegou ao carro e também foi preso, com a pena de morte pairando sobre suas cabeças. Os irmãos escaparam da punição porque nem a polícia nem as evidências de DNA puderam determinar qual gêmeo realmente havia sido preso naquele momento e quem havia sido pego com as drogas. Os irmãos se abraçaram após a absolvição, provavelmente mais próximos um do outro depois do que nunca. 4. Um corte irresistível. Se você está enjoado, você pode querer se preparar. Lorena Bobbitt afirmou que em 23 de junho de 1993, seu marido a estuprou e abusou dela, e não pela primeira vez. Enquanto ele dormia naquela noite, ela pegou uma faca, cortou seu pênis e o jogou em um campo. Bobbitt logo se entregou, e seu marido conseguiu tudo, reanexando seu membro. Durante o julgamento, a defesa argumentou que um histórico de abuso doméstico fez com que Lorena ficasse temporariamente insana, e ela não resistiu ao impulso de desmembrá-lo. Embora tivesse que passar algum tempo em uma instituição mental, Lorena foi considerada inocente. Ela se casou novamente e ajudou vítimas de abuso doméstico a receber aconselhamento. 3. Lutando contra a Matrix. Filmes, livros e jogos foram todos culpados por crimes violentos no passado, mas um dos casos mais estranhos e trágicos estava ligado à Matrix. Em julho de 2002, Tonda Lynn Ansley atirou e matou seu senhorio, professor da Universidade de Miami, Sherry Lee Corbett. Quando questionada pela polícia, ela alegou que estava morando na Matrix, onde eles cometem crimes como drogar e sequestrar pessoas à noite. Ela alegou que o professor fazia parte do plano de lavagem cerebral dela também. Antes do julgamento, várias avaliações mentais descobriram que no momento do assassinato, Ansley realmente acreditava na Matrix e ela foi declarada inocente por motivo de insanidade. 2. Um caso de afluência. A vida de privilégios de Ethan Koch levou 4 pessoas a pagar um preço terrível. Em junho de 2013, Ethan estava dirigindo bêbado quando bateu em um carro, matando 4 pessoas. Durante o julgamento, um psicólogo afirmou que o estilo de vida e a educação de Ethan o deixaram incapaz de entender que suas ações tinham consequências, um distúrbio que ele chamou de afluenza. Essa defesa originalmente tirou Ethan de uma longa sentença de prisão e, em vez disso, ele recebeu uma sentença de 10 anos de liberdade condicional e tempo em reabilitação. No entanto, depois de violar sua liberdade condicional e fugir para o México, Ethan enfrentou consequências mais graves e foi condenado a 2 anos de prisão em 2016. Seus pedidos subsequentes de libertação antecipada foram negados. 1. A luva não serve. O julgamento do século teve uma defesa que ninguém esqueceria. O ex-jogador de futebol, O.J. Simpson, foi acusado de assassinar sua ex-mulher Nicole Simpson e seu amigo Ronald Goldman em junho de 1994. A acusação tinha provas substanciais, mas era a luva ensanguentada que faria a maior diferença. Os promotores alegaram que Simpson usou as luvas durante o assassinato, mas quando ele experimentou uma delas no tribunal, não serviu. Apesar das teorias de que o sangue encolheu a luva ou a artrite de O.J. a tornou apertada, o momento dramático ficou com os jurados e ele foi considerado inocente. O julgamento ainda é uma sensação da mídia hoje, com um pequeno par de luvas indo longe. E aí, conhecia algum desses casos? Todos os casos fazem sentido para você, ou a justiça falhou em alguns deles? Deixe nos comentários o que você acha.